Ele demora um pouquinho. Pronto. Boa tarde, pessoal. Entramos ao vivo. Estão me ouvindo bem? Então, estamos iniciando mais uma transmissão, né? Mais uma live da nossa Jornada Pedagógica 2021. Né? Essa live, então, é Sala de Aula Inovadora, Uso dos Recursos Digitais. E essa temática foi uma temática muito solicitada no nosso formulário, né, formativo. Então, nós acreditamos que vai contribuir bastante com vocês, professores da rede, tá bom? Gostaria só de lembrar que vocês apreciem também a nossa página do Momento Cultural, né, onde tem apresentações das escolas da nossa rede, são bem legais os materiais que as escolas nos enviaram. E aí, após a fala das nossas ministrantes, né, a gente vai ter um momento para algumas perguntas, para responder perguntas. Então, vocês podem ir colocando as perguntas no chat durante a transmissão, que eu vou ir cuidando, e aí, no final, quando tiver o tempinho das perguntas, eu vou transmitir as perguntas para a Jaque e para a Cristina, tá? Então, vou apresentar as nossas ministrantes dessa transmissão, para que elas possam compartilhar com vocês todo esse conhecimento que elas têm sobre esse assunto, né? Então, a Jaqueline Aguiar, ela é doutora e mestre em educação pela UBRA, especialista em informática educativa, mídias escolares e psicopedagogia clínica e institucional pela UBRA, e atua principalmente nos seguintes temas: EAD, tecnologias e inovação na educação. E a Cristina Pereira Lima Santos, ela tem especialização em supervisão e treinamento para empresas e também psicopedagogia e tecnologias em educação pela PUC. É graduada em pedagogia, é professora na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre e atua principalmente nos seguintes temas: tecnologias e educação, software livre na educação, alfabetização de crianças, jovens e adultos. Então, as duas são professoras, né, da nossa rede e vão contribuir um pouquinho com a gente. Então, eu deixo a fala com elas agora, e aí depois a gente volta com as perguntas, tá? Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Fernanda. Estou vendo aqui no chat, né, do YouTube, muitas pessoas conhecidas, né? É uma alegria, é um prazer eu poder estar aqui compartilhando um pouquinho dessa reflexão, né, de ordem conceitual, também de ordem muito prática, né, baseado numa vida toda aí de trabalho, né, com vocês, tá, nessa tarde, nesse momento de formação que a jornada está nos oportunizando. Então, oi para todos os amigos, né, que estão aí dando oi no chat. Oi para Cris. Cris, quer te apresentar? Oi, eu sou a Cristina Pereira Lima Santos, e em processo de aposentadoria, mas não podia deixar de participar, né? Saudade das tecnologias em educação, que nós já fizemos, então vim colaborar com toda a nossa apresentação. Então, pessoal, hoje a nossa proposta aqui, a nossa ideia é estabelecer uma reflexão, né, sobre inovação, né, mas assim, principalmente pensar o que é, né, mesmo uma sala de aula inovadora, né? Então, para começar a nossa tarde, eu vou pedir para vocês acessarem, se vocês tiverem oportunidade, pode ser pelo celular, pode ser pelo computador onde vocês estão assistindo a transmissão, acessarem essa enquete interativa, tá? Vocês podem, eu acho que a Fernanda vai colocar no chat o link, ou vocês podem também usar ali, né, o www.mente.com, usando aquela chave 7223618, para responder a nossa enquete interativa. Esse vai ser o nosso ponto de partida.
Vou dar um minutinho, vamos lá, se vocês puderem responder para nós. Aí, Fernanda, eu preciso que tu, em seguida, já clique no link de baixo, que é o link onde as respostas das pessoas vão aparecer automaticamente. Vamos ver se a gente consegue. Então, o que a nossa proposta, né, é pensar essa sala de aula inovadora, mas a partir de 3 conceitos fundamentais, tá? Vamos ver se está atualizando ali a nossa pesquisa. Isso, eu tenho aqui na minha tela, que já está atualizada, tá? E eu já vou falando até a imagem aparecer. Eu tenho aqui mais de 100 respostas, tá? Por que não tá? Ah, agora está começando ali a atualizar no YouTube, tá? Então, a pergunta era, como você avalia suas habilidades em usar tecnologias? Tá? Esse recurso é um recurso que está disponível na rede, né, na internet, para qualquer pessoa que queira fazer um cadastro e que queira utilizar esse recurso de fazer pesquisas ao vivo, online, né, de forma interativa, pode ser num momento de formação, pode ser numa sala de aula, né, pode ser numa atividade à distância, enfim. Tá? Então, o que ele mostra, ele está me mostrando aqui? Que 76 pessoas mostraram e marcaram a opção que tem relativa facilidade em utilizar, né, tecnologias. Ó, agora apareceu para todo mundo, né? Já estamos ali em 77 nessa barra rosa que refere à relativa facilidade. No meu já atualizou para 81, tá? Na pouca facilidade, a gente tem ali um índice de 26 respondentes. 26 pessoas disseram que tem pouca facilidade de usar as tecnologias. E 36 pessoas, 37 agora, estão reportando que tem muita facilidade em usar as tecnologias. Ou seja, a maioria dos nossos professores que estão aqui nessa tarde com a gente hoje, né, juntando ali o média, relativa facilidade e muita facilidade, a grande maioria já está habituada a utilizar os recursos tecnológicos, né? Tem uma facilidade, tem uma fluência digital mais aproximada das tecnologias. Isso é uma coisa bem legal, né? E não nos causa surpresa, né, Cris? A gente que trabalha nessa rede, né, para mais de 20 anos, e muitos deles, eu diria assim que a maioria deles, trabalhando né, no setor, em lugares onde a gente focava o uso e o estudo do uso das tecnologias na sala de aula, não nos causa surpresa ver que a maioria, né, das pessoas que estão aqui presentes conosco hoje tem relativa ou muita facilidade em usar a tecnologia. Fernanda, pode passar para o próximo slide. Então, esse primeiro movimento aqui de interação com o pessoal que está assistindo, né, é já uma possibilidade que a gente deixa aqui, né, de a gente estar construindo um outro espaço de discussão, né, dentro dessa sala de aula que a gente quer que seja inovador e que a gente quer trabalhar, né, com esse conceito de inovação. Então, a principal, pode passar, Fernanda, né, a principal ideia hoje é que a gente possa estar discutindo esse conceito de inovação como uma ideia nova, né, algo novo que a gente coloca em destaque de outra forma, né? Então, a minha sala de aula, que eu posso fazer para a minha sala de aula ter uma outra roupagem, né? Ter uma outra solução. Os recursos digitais e as tecnologias, elas vêm, e isso a gente já trabalha há muito tempo, como ferramentas, como possibilidades de qualificar os processos de ensino e aprendizagem, né? De repensar papéis, né? Eu penso sempre, né, o que é a tecnologia que vai mudar o processo, né, a mim parece, né, não acredito nas certezas, né, mas a mim parece que não, que quem muda e quem aciona as mudanças são as pessoas fazendo uso, né, qualificado daquilo que a gente tem à mão. Então, vamos lá, pode passar, Fernanda.
Então, eu quero propor hoje, né, Cris, que a gente pense um pouquinho nessa questão da sala de aula inovadora, a partir dos 3 conceitos, que eu já falei um pouquinho, né, da inovação, e do estranhamento e da disrupção, né? O que é o estranhamento, né? Eu sempre digo, nesses tempos que a gente está vivendo aí, né, é muito oportuno a gente falar nesse conceito do estranhamento. Né? A gente está vivendo um tempo onde há forças sociais que têm colocado cada vez mais na pauta de discussão, né, os saudosismos, né, de tempos passados, né, em diversas instâncias. Não é surpresa a gente ouvir falar coisas do tipo assim, naquele tempo é que era bom, né? Ou na época da minha avó isso não acontecia, ou antigamente isso não existia, tradicionalmente as coisas eram feitas assim, né? Ou o que eu acho pior, né? O sempre foi assim. Esse sempre foi assim coloca em xeque qualquer possibilidade de mudança, né? E a mudança que a gente precisa colocar para a nossa sala de aula, ela precisa ser, né, uma mudança humana, precisa ser mobilizada pelas pessoas, né? Então, repensar o papel para uma sala de aula inovadora, repensar o papel do professor, repensar o papel do aluno, né? E repensar também, obviamente, né, as metodologias e os recursos que são colocados nesse jogo pedagógico é o que vai tornar, é o que vai movimentar, né, esse nosso conceito aí de sala de aula inovadora. Então, estranhar, né, estranhamento no sentido, assim, de estranhar aquilo que sempre causou... que sempre foi daquele jeito, né? Se sempre foi assim, será que não é possível se pensar de um outro jeito? Será que não é possível fazer de uma forma diferente, pensar de uma maneira nova? A nossa pesquisa inicial, a nossa enquete inicial nos mostra que sim, né? Que a gente pode, porque a maioria dos nossos professores, eles já têm proximidade, né, com as tecnologias e com os recursos que a gente pode mobilizar para fazer diferente, para fazer o processo de estranhamento, né? A gente que é professora, a gente sabe, né, que o conhecimento humano, hoje, acho que foi a professora Elvira que falava na questão da curiosidade, né, que o bebê é curioso, que isso faz com que ele descubra coisas, né? E para a gente ser, então, eu vou usar a mesma linha de raciocínio da professora, né, ela amparada na curiosidade e eu amparada, então, nesse conceito do estranhamento. Vamos estranhar, né, aquilo que a gente sempre fazia, né, de um jeito. Então, no momento em que a gente estranhar, a gente vai buscar outras possibilidades, a gente vai buscar novas formas de enxergar os papéis do professor, do aluno, das metodologias e dos recursos, né? E a gente, nesse processo de estranhamento, vai buscar romper, né? Vai buscar fazer diferente. O que vai, então, nos lançar a essa possibilidade de trabalhar e de descobrir uma sala de aula mais inovadora. Então, o que a gente vai fazer hoje aqui, né, partindo desse movimento, né, do convite ao estranhamento que a gente está fazendo para vocês, é tentar desconstruir esses papéis, tá? Fernanda, por favor, passa próximo. Isso. Então, a gente, para construir para enxergar, né, essa sala de aula inovadora, a gente vai, então, meu convite é que a gente possa estranhar, né, aquele espaço ali, né, que está representado ali na foto, né, vamos estranhar aquele espaço. Será que é só ali que a construção e a produção do conhecimento humano acontece, né? Será que a gente não precisa compreender esse processo de construção de conhecimento como um processo de transbordamento, né? De transbordamento no sentido de que a sala de aula, ela é mais, né, ela pode ser mais do que as 4 paredes que a gente tem ali delimitadas, né? Então, o papel do professor, o papel do aluno, as metodologias. Hoje de manhã também assisti a palestra da Fernanda, que falava sobre as metodologias ativas, né? E nos convidava também a uma prática, né, onde a hegemonia da aula expositiva estava colocada em xeque, né? Onde o grande desafio era
trazer para a sala de aula um outro olhar, né, uma outra possibilidade de relação, né, de estabelecimento de práticas onde professores e alunos pudessem ter os seus papéis e os seus relacionamentos modificados, estranhados, inovados, né, vamos dizer assim, pensados de uma maneira diferente. Tá? Então, a formação desse sujeito, né, desse aluno, ele passa pelo professor, é óbvio que sim, né, mas ele passa também muito pela autonomia e pela prática do próprio estudante. Né? A gente costuma dizer, no trabalho em EAD, né, quando a gente trabalha mais com alunos adultos, né, que eles deixam de ser alunos e passam a ser estudantes também, né, nesse sentido de que eles têm uma responsabilidade com os seus processos de aprendizagem, né, e por que não também, né, colocar para o nosso jovem, para o nosso adolescente, né, também para o nosso aluno da educação básica, essa possibilidade de fazer parte e estar protagonista do seu processo de aprendizagem. Né? A sala de aula inovadora, então, o que a gente propõe, né, é que a gente possa repensar esse modelo, né, esse modelo de estabelecimento de relações entre professores, entre estudantes e entre toda a arquitetura pedagógica que faz parte dessa composição, né, que daí são as metodologias, são os conhecimentos elencados para fazerem parte dessa realidade curricular, né, não aquele currículo encapsulado, né, amarrado ou preso numa só verdade, né, a ideia é realmente de trabalhar nessa sala de aula inovadora com outras possibilidades e com outras maneiras de conceber que se constrói conhecimento, né, além, ampliar, né, além do professor, além do aluno, além da sala de aula e além daquela prática mais hegemônica, né, mais concentrada numa sala de aula fechada entre quatro paredes. Né? Pode passar, Fernanda, para nós. Tá? Então, o papel do professor, eu trago aqui só para estimular um pouquinho a nossa discussão, essa imagem que reporta várias publicações, né, que têm circulado, que falam das habilidades, então, que o professor precisa ter, as habilidades e as competências para ele dar conta desse momento que a gente está vivendo, de pensar, né, a sala de aula de uma forma diferente, tá? A sala de aula, a escola, o processo de educação, né, que é essa nossa área de estudo, tá? Então, o nosso professor, ele precisa, né, estar sempre se atualizando, né, com todos os recursos aí que o circulam, com todas as possibilidades que estão ao alcance da nossa mão. Ele precisa utilizar a tecnologia, né, isso é uma coisa, e quando eu falo tecnologia, eu não estou falando só da tecnologia virtual, digital, né, a gente sabe muito bem, né, que uma caneta é uma tecnologia, né, a própria escola é uma tecnologia para se alcançar algum objetivo, né, então trabalhar com tecnologias em sala de aula, né, na maneira mais ampla da palavra. Né? Ele precisa ser, então, parceiro dos alunos, ele precisa saber que ele ensina, mas ele também aprende, né? Ele troca, ele media o processo de busca de conhecimento e de pesquisa. Tá? Então, o nosso professor, né, que vai colaborar e contribuir para essa inovação da sala de aula, ele é um professor que está aqui, como diz, né, o perfil do professor antenado, professor que vai se dispor e vai estar apto, vai estar aberto a uma nova postura, uma nova mudança, uma nova ideia de sala de aula. Pode passar, Fernanda, por favor. Passando para o nosso, então, papel do aluno, né? Eu trago aqui essa figura também para acionar um pouquinho a nossa reflexão, né? É a roda das 11 competências, tá? Que é utilizado também muito na questão dos artigos e da escrita, né, sobre o aluno EAD, mas que nos serve para pensar um pouquinho qual é essa inovação, né,
para o papel do estudante, do aluno na nossa sala de aula. Esse aluno, ele precisa, né, algumas das competências que ele precisa desenvolver para que ele faça parte desse processo de inovação, então, da sala de aula. Ele precisa ter flexibilidade, né, motivação, ele precisa ter reflexão, ele precisa ter capacidade de comunicação, né, e ele precisa ter uma gerência de tempo, uma possibilidade de pensar quanto tempo ele leva, né, ter um autoconhecimento, ter uma autoavaliação frente aos seus processos de aprendizagem, né, além da questão da organização, da autonomia e da própria fluência digital para lidar, né, com essas questões também de uso de tecnologia e recursos. Então, esse é vamos dizer assim, o papel repensado e ressignificado, né, do aluno para a sala de aula inovadora. Pode passar, Fernanda, por favor. E as metodologias, né? As metodologias, que são parte importante dessa arquitetura pedagógica que a gente está aqui pensando um pouquinho para essa sala de aula inovadora, né? Onde a gente precisa, então, desse professor mediador, desse aluno que está centrado, que está no centro do processo de aprendizagem, né? A questão do trabalho em grupo, do engajamento e da cooperação, né? A reflexão e a autorreflexão sobre os processos, sobre os tempos, sobre os modos, sobre as maneiras de pensar a aprendizagem e a ensinagem, né? E o processo de ensino também. Então, todo esse movimento, né, de professor e de alunos, ele precisa estar muito articulado, né, para que a sala de aula, de fato, se torne uma sala de aula inovadora. Pode passar, Fernanda, por favor. Os recursos isso, digitais. Né, o que a gente tem, então, como possibilidade, né, Cris? Que agora eu vou ficar quietinha, que eu já falei bastante. Né? Eu queria fazer um pouquinho esse cenário, né, de que a gente entende que a sala de aula inovadora pode ser, da forma que ela pode ser construída, e com o que a gente conta, né, para fazer todo esse movimento, esse processo de repensar os papéis. Né, Cris? Vamos lá. Recursos digitais. O que a gente pode contar para ajudar o professor? Contigo. Nós temos o portal, temos muitos recursos digitais. Nós citamos alguns exemplos aí, tipo o portal do professor no MEC, que muita gente já anda utilizando faz tempo, mas outras pessoas não conhecem, né? E ali tem uma riqueza de informações, de exemplos, de dicas, vídeos, videoaulas também, para auxiliar, são apoio também. No tempo, quando a gente tinha o PNAE, que eu fui coordenadora do PNAE, 2017 e 2018, o pessoal usava bastante, compartilhava materiais dali também. Temos o domínio público, que são textos, biblioteca riquíssima, e que se usa bastante também, que é fácil acesso, é clicar e ler, né? Que é muito bom também, o pessoal usava bastante. Pode passar? Isso. Este aí, o Kahoot. Fala aí, Jaque. O Kahoot, vocês conhecem, pessoal, o Kahoot? Vocês não vão conseguir me responder, não vou conseguir agora nesse momento. Mas o Kahoot, o que ele é? Ele é um serviço, tá, de criação de enquete, de quiz, né, para fazer com os alunos ou com professores, né, ou vamos imaginar assim num momento de... Oi? Não ouvi, Cris. Num sábado com os unidos, sábado integrador, né, numa reunião com a comunidade escolar, enfim, né, o que eu não estou conseguindo acessar o meu número aqui do Kahoot para gerar para vocês. Então, o Kahoot, a gente cria, né, um recurso que está disponível na internet e que a gente pode, eu não sei vocês, mas eu tenho um adolescente de 14 anos em casa que adora Big Brother. E ele adora uma questão de uma enquete, de uma votação, de algo online que ele possa acompanhar. Então, os nossos, vamos dizer assim, a gente pode contar com esse recurso, tá? Como é que eu vou... Quem quiser participar agora, tá? Como é que faz? Acessa esse endereço no celular ou
no computador, que é o www.kahoot.it, tá? Assim que vocês acessarem esse... Fernanda, eu acho que tu tem que acessar também, para eles enxergarem. Clica ali. Consegue acessar? Quando vocês acessarem, vocês vão enxergar, então, aquela janelinha ali, e vocês vão precisar digitar um PIN, tá? Que é o identificador desse jogo. O PIN que vocês precisam digitar, será que tu consegue, Fernanda, digitar? É 560 3890. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui no chat. 560. O meu travou aqui. Repetiu o número? Tá aí, número? Vamos ver. 560 3890. Vamos lá. Eu botei no chat ali do... Se vocês... Eu acho que a Fernanda caiu. Caiu. Eu acho que ela caiu. Bom, vamos ver se a gente consegue, se vocês quiserem jogar, né? A gente joga aqui por um... Então, o que vai aparecer aí para vocês, tá? Olha só quanta gente. Claro que vocês estão entrando. Já estou vendo todo mundo entrar aqui na minha tela. Uma pena que não está aparecendo na sala do... Mas eu estou vendo a Cacau, a Helena, a Cris, a Denise. Deixa eu ver aqui. O Everton, a Adriana... Maidana, Lê, Rê, Laura, Lise, Gabriel, Samanta, tá todo mundo aqui já. Eu já tô vendo todos vocês. Tem 29 participantes, 30 agora desse jogo, né? Que a gente pode ir fazendo. Imagina que legal, né? A gente poder, talvez numa sala de aula remota, talvez num laboratório de informática com isso projetado lá na lousa digital ou no próprio projetor, né? Para todo mundo participar junto. Tá? Então, o que a gente tem? Agora a gente está com 40 pessoas. Eu vou dar o início aqui, daqui a pouquinho a imagem atualiza ali, tá? Eu vou dar o início para a gente... Ah, não, acho que eu tenho que esperar vocês. Deixa eu ver aqui se vai entrar. Eu acho que agora a Fernanda está conseguindo. Vamos ver se ela vai entrar. Vai entrar... Ó, vai. Você entrou, muito bem. Então, agora vamos iniciar, tá? Vamos iniciar. EAD, o nome do nosso quiz aqui, tá? É EAD e Tecnologias. Então, diz aqui o nosso quiz, tá? Eu vou lendo para vocês. É a dimensão pedagógica. Vamos pensar um pouquinho na dimensão pedagógica. A dimensão pedagógica, vocês vão clicar na opção que vocês entenderem, tá? O triângulozinho ali do vermelho é o principal aspecto para planejar processos formativos. A dimensão pedagógica, ó, já responderam, 3 pessoas responderam, é que tem tempo, a gente acabou, como a gente tem a questão do delay, né, do tempo, a gente acaba não tendo um pouquinho. Marca aí, Fernanda, de novo, para ver a resposta. Então, o que eu estou enxergando aqui, que daqui a pouquinho vai atualizar para vocês, é que 3 pessoas responderam corretamente, que a dimensão pedagógica é o principal aspecto para planejar os aspectos formativos. Então, 3 pessoas, de todas aquelas mais de 40 que estavam ali jogando o nosso quiz, ficaram em primeiro lugar, né? Ficaram lá no top. Depois, uma pessoa que mostra aqui, que marcou que a dimensão pedagógica está diretamente relacionada ao uso de tecnologias. A dimensão pedagógica, ela considera, só vou, né, aproveitar como se eu estivesse dando aula, né, para os nossos pequenos, a dimensão pedagógica, ela está relacionada ao uso de tecnologias, mas ela não é só, né, o uso de tecnologias. A dimensão pedagógica, ela vai tratar tudo isso que a gente falou, né, o papel do professor, o papel do estudante, o entendimento da sala de aula como transbordamento, né, de espaço de construção de conhecimento, tá? Então, a partir de um jogo como esse, a gente pode, né, ó, aí aparece... eu não sei, é claro, que eu estou logada aqui no jogo como a professora, então, e a Fernanda como estudante. Então, essas telas que estão aparecendo aqui para mim, né, talvez eu tivesse que compartilhar. Mas vamos adiante. Então, na verdade, essa é
a ideia, né, da gente trazer um recurso digital que está na rede, que está disponível, né, para a sala de aula também, para que esse espaço seja mais do que só caderno, quadro, giz, horizontalidade, né? Que, quem sabe, imaginem, né? Um trabalho, um projeto de pesquisa, né? Cada grupo propondo um quiz, né? A partir de outras questões, de outros temas. Fernanda, pode encerrar, então, para a gente não... né, eles não vão conseguir ter a mesma visualização, depois eu posso atualizar essas telas aqui e deixo o link, né, e o convite para que vocês explorem, né, porque isso que a gente está falando aqui, isso é uma coisa que eu acho importante, Cris, da gente destacar, que a maioria das coisas que a gente vai falar aqui, né, são coisas que estão disponíveis na internet, são possibilidades que os professores podem trazer para o seu fazer, né, o seu fazer cotidiano de sala de aula, e que a gente vai aprendendo, né, com o uso, com a pesquisa, com o testa e acerta, o testa e erra, né, mas fazendo essa construção e essa pesquisa mesmo, que a gente, como professor, está sempre fazendo. Né? Fernanda, pode passar. Então, o Kahoot era só para mostrar, era uma palhinha, né? Uma palhinha. Cris, volta contigo. Tá. Nós temos várias plataformas de conteúdo disponíveis. Acho que não sei se foi ano passado ou retrasado, que veio o Elefante Letrado para a gente usar. Que é uma plataforma, game, tipo um game. A criança vai lá, a pessoa vai lá, lê livrinhos e vai pontos. Isso estimula, porque a gurizada adora, né? A gamificação, essas coisas assim, eles adoram. E é bem bonitinho, tem um visual legal e tudo. Temos também ali do lado o Dragon Learn, que também é bem interessante. Só um pouquinho. Tá. Estou aqui vendo junto. O Dragon Learn trabalha inglês, trabalha matemática, e tudo como se fosse um jogo, né? E o Khan Academy, todos esses aí têm acesso para a gente, para a rede municipal. Tem uns ali que está escrito assim, compre aqui, nós não precisamos comprar, que nós já temos esse acesso, já faz parte da nossa rede. O Khan Academy, ele trabalha com BNCC, então ele tem a parte da matemática, ciências, e agora entrou língua portuguesa, que não tinha. Que se pode acessar, então, os conteúdos de todas essas disciplinas. Bom, esse processo, só para colaborar, Cris, esse processo de gamificação é uma coisa muito legal, né? Porque aproxima a uma prática, vamos dizer assim, que já está naturalizada pelos nossos jovens, né, alunos, que é o processo de passar de fase, né? Quando desde a época daquelas mais antigas, dos videogames mais antigos possíveis, né? Tu faz justamente, né? Tu faz, repete, recomeça, reinicia para poder passar de fase. E isso é o engajamento criado, né, pelo recurso tecnológico, no caso aqui das plataformas de conteúdo, né, ou dos jogos, de fidelizar esse usuário. Né? Então, eu quero passar de fase, ou no caso aqui das plataformas de conteúdo, eu quero poder trocar o meu avatar, eu quero poder botar uma roupinha diferente, né? E isso só vai destravar quando eu tiver lido, no caso do elefante, 20 livros, 30 livros. Claro que eu estou usando números, né, para criar um exemplo, tá? Mas então, esse processo de gamificação garante o engajamento, né, a fidelização do estudante. Então, nesse sentido, são possibilidades que estão disponíveis e que o professor pode trazer, né, para dentro da sala de aula como um recurso aí de pensar diferente, de ser inovador. Cris. No tempo bem antigo, agora vou ter que falar da antiguidade, porque eu sou velhinha, né? Eu usava o Megalogo, criava jogos onde tinha a fotografia das crianças e o nome, com as letras soltas na tela para as crianças arrastarem, formarem o nome de toda a turma, dos coleguinhas. Eles aprendiam o nome de todos. E era um barato, eles adoravam passar para o outro coleguinha, eu tô te vendo, com as fotos e tudo. Isso em 1996. Então já tinha aquela coisa do jogo, eles adoravam. Claro que depois teve um problema, que todos gostavam de ver as letrinhas saltando, então eles queriam errar para ver as letras pulando. Daí eu tive que mudar a técnica do jogo, né?
Mas eles iam aprendendo e se divertindo, é coisa do game, que já vem há muito tempo para a gente, né? Pode mudar? Ah, e esse Khan Academy, esses outros assim, eles têm uma parte que o professor pode verificar, acompanhar o desenvolvimento das crianças. Em que nível estão, para isso é legal, né? Não ficam só para eles, a gente tem contato. É verdade. Outros recursos, a gente usava também muito Facebook. Tem muita gente que ainda usa para passar informações das escolas e tudo, chamam. Então, são outras maneiras, outras coisas importantes que podem nos auxiliar também. São outros recursos, né? Tipo o Face, o Instagram, Google+, o YouTube. No tempo que teve umas gincanas solidárias na prefeitura, se começou a usar bastante o YouTube, porque uma das tarefas era fazer um vídeo, então se postava no YouTube. Naquele tempo ainda tinha bloqueado o YouTube e a gente conseguiu que abrisse para se usar. Agora está aberto, graças a Deus, né? E a gente que lutou na época, né? E dentro desses recursos a gente usava já naquela época o blog, né? E agora se cria o MPT na escola, um blog para auxiliar, para dar informações, compartilhar, né, as informações do que está andando. Dá para clicar ali no link? Por favor. Então, enquanto a Fernanda está abrindo, vocês vão ver aí no blog do MPT na Escola. O MPT na Escola é um programa, né, que faz o enfrentamento ao trabalho infantil. E ele, né, finaliza, vamos dizer assim, a chave de ouro é um concurso cultural onde os nossos alunos, então, produzem conteúdo sobre a temática de enfrentamento ao trabalho infantil. Tá? Então, a gente usa dentro da nossa rede o blog como um repositório para dar visibilidade para todas essas produções dos estudantes. Então, eles fazem desenho, eles criam contos, né? Eles criam poesias, eles criam música, né? Eles fazem eles chamam de, como é que chama? Sketch teatral, que é um pequeno teatro, né, que é filmado e colocado, então, submetido ao concurso, tá? Então, isso a gente usa o blog como um repositório, como um espaço, né, de dar visibilidade para os trabalhos dos nossos alunos. O blog, como a Cris disse, é uma ferramenta bem antiga, né, que está sempre, mas ela evoluiu, né, ela tem uma... Ela está trabalhando aqui, a Fernanda está passando, né, os movimentos, enfim. Se tu quiser voltar lá, que tem o link para o Flash Mob, que a gente quer mostrar para vocês. Então, dentro do movimento do MPT na Escola, né, o ano passado, não, 2019, foi feito na oportunidade de 12 de junho, que é o Dia Nacional de Luta contra o Trabalho Infantil, foi feito um desafio para a nossa rede, né, que era criar um flash mob. Né? O que é um flash mob? É uma mobilização instantânea, né? Vem dentro desse conceito de uma mobilização instantânea que tem a participação de todas as pessoas. Então, o que a gente propôs como desafio para as escolas, né? Pensar num flash mob, numa mobilização instantânea com licença poética, né? Ou seja, podia ser aquilo que os professores, os alunos e estudantes, eles achassem importante fazer para marcar esse dia, então, de enfrentamento ao trabalho infantil, né? Aí podia ser cartazes, podia ser poesia, podia ser uma música, e uma escola nossa, né, ela fez um movimento que foi muito interessante, que está circulado e veiculado, né, em caráter público no Face da escola, por isso a gente traz aqui, dá visibilidade, né, por uma questão de... Aqui, pode deixar, Fernanda, que eu falo desse primeiro. Esse aqui, tá? Então, o Flash Mob foi só para encerrar, pode deixar essa tela. O Flash Mob, então, foi a resposta ao desafio, né? Que a Anis Teixeira respondeu para a gente. O que eles fizeram, então? Eles fizeram... eles geraram QR Codes, né, e espalharam aqueles QR Codes pela escola, e quando o aluno aproximava o celular, então, né, desses QR Codes pela escola, eles tinham informações,
né, sobre o enfrentamento ao trabalho infantil, sobre os mitos e verdades do trabalho infantil, enfim, foi um trabalho muito bonito, tá? Vai ficar, ele está disponibilizado no Face da escola, né, por isso a gente fica à vontade para dar visibilidade aqui, né, nessa fala, e ele está dentro do blog do MPT, né, então vale a pena, deixo aqui o convite para que todos possam ver, porque foi uma iniciativa completamente, assim, espontânea da escola, no sentido de escolher a técnica, de escolher o recurso, de escolher o modo como isso ia ser feito, não houve nenhuma orientação, só pode ser desse jeito, não, era liberdade poética para criar um flash mob que falasse e discutisse sobre o enfrentamento do trabalho infantil. Então foi muito bonito, vai ficar a dica aqui para vocês olharem depois. Esse que está na tela aqui, que a Fernanda está nos colocando, é a possibilidade de usar os sites, né, que está dentro da suíte Google for Education, tá? Então, para estimular os estudantes, né? Fala, Cris. O Google for Education tem muitas habilidades para a gente. A gente resolveu pontuar essa, que é junto ao blog ali, uma possibilidade de divulgar, de colocar, de armazenar também as coisas legais que estão sendo feitas, né? E divulgar. E de trabalhar uma questão linguística também, né? De trabalhar essa construção linguística associada, alinhada, né? Aproximada da forma de veicular informações na internet. Então, o que tem ali, né? Todos Juntos contra o Trabalho Infantil, tem 3 sites criados com sequências didáticas, né? Convidando os estudantes a pensarem em como criar um conto, em como fazer uma poesia, em como trabalhar a expressão através do desenho, porque são as categorias que o concurso, né, do MPT na escola convida os estudantes a pensarem sobre esse tema. Então, a gente traz aqui para o professor, dentro do blog do MPT na escola, essas 3 sequências, são várias sequências, na verdade, né, mas esses 3 blocos de sequências didáticas sobre conto, sobre poesia e sobre desenho. Pode passar. E ali, seguindo no Google for Education, que daqui a pouco vai aparecer aí, nós temos Gmail para usar, nós temos o próprio Google Meet, que está sendo usado em vários locais, né? Que é forma de comunicação da aula EAD. Agendas e Google Drive. O Google Drive é uma que a gente sempre usava há muito tempo já, até para fazer esse trabalho, nós fomos pelo Google Drive, mas para escrever textos, livros, postagens, a gente usava ali para fazer a criação antes de publicar. E é bem rico esse material. Dentro dali também a gente usava o Maps, e dentro do Google Maps, para fazer, não sei se já é em seguida, não, tem outra, depois eu falo no Google Maps. Eu acho que é a próxima, Cris. Pode chamar. Tem mais uma antes, depois eu falo. Ali tem um repositório para guardar as fotos também, né? Então, se está fazendo um trabalho com a gurizada e já vai tirando fotos, que eles gostam muito, pode se juntar tudo ali e ter uma visão da caminhada feita. Tipo, fizemos um minhocário. Então, lá desde o começo, como é que estava, que plantinhas. A gente fez, no caso eu fiz na prática, foi gafanhotário, que eram os gafanhotos dentro do espaço. Então, a gente vai fotografando e tu tem toda a sequência dali, o que está acontecendo. Quem fotografava eram essas, né? Então, fotografa, guarda, junta tudo e vê a evolução, né? Dos bichinhos que eram pequenininhos, que cresceram, que estava fechado em cima, como é que produzia água. Então, a gente vai trabalhando e tendo visual, né, junto. Eu acho que pode passar. O Google Drive, eu não sei se todo mundo utiliza, mas é muito, muito útil. Muito útil. E dentro da plataforma que a gente tem, que foi oferecido o Google for Education, a gente tem bastante espaço para botar as nossas coisas, para compartilhar e construir juntos. Dentro do Google Drive, a gente fazia também os tutoriais, no tempo que eu estava trabalhando com inclusão digital, com um software livre,
Então, eu construía tutoriais ali, outras pessoas construíam também, a gente compartilhava por ali, todo mundo disse, como é que eu vou fazer para acessar o YouTube? Assim, assim, assado. Como é que eu vou fazer para desbloquear o proxy da Procempa? Assim, assim, assado. Então, a gente ia compartilhando, eu tinha que falar mal, né? Vai compartilhando, ia compartilhando como fazer, quem sabia ensinava o outro. E nesse período anterior a isso, a gente usava também o Edmodo, que quando eu fui exatamente no Anísio Teixeira, que a gente usava naquela época, os alunos estavam usando no celular. E eles que me ensinaram o aplicativo do Edmodo. Foi muito legal. Porque a professora dava as tarefas ali e os alunos faziam no aplicativo. Quem não tinha o celular fazia no laboratório da sala de aula. E foi no laboratório que eles me mostraram o aplicativo deles. Muito bacana o trabalho. E eles se envolviam muito. Muito legal. Acho que agora... Essa tela que está em branco aqui, que a gente está olhando para ela, enquanto a Cris segue falando, né? Ela é um exemplo também do uso de um recurso que está dentro da G Suite, que é o Jamboard, né? O Jamboard, então, é vamos dizer assim, esse quadro, né? Esse quadro que a gente pode trabalhar de forma colaborativa com os estudantes, com professores, né? Com, enfim, uma formação, né, dentro da nossa escola. Então, eu trouxe aqui um exemplo, tá? De um uso que eu fiz num curso, tá? Que eu dei. Que pode, né, ser adequado e utilizado de muitas formas. Então, o Jamboard, o que tem aqui, né? É uma atividade de apresentação pessoal que eu criei vocês estão vendo ali vários cards, né? Esses stickers coloridinhos, e eu já já vem pronto aqueles stickers ali. Então, tem ali, professor, né? Sabe utilizar tecnologias digitais e online para melhorar o aprendizado. Né? Utiliza apenas livros e recursos pedagógicos tradicionais em sala de aula. Enfim, tem várias frases que reportam, né, práticas pedagógicas de diferentes perfis de professores. Então, ali naqueles stickers ali. No centro, vocês têm ali várias figuras que já estão inseridas. Tem o cafezinho, tem a música, tem o livro, tem o Face, tem o Netflix, tem, enfim, né? Fernanda, ali no centro, rola para a segunda tela do Jamboard, por favor. Tu consegue clicar ali para pegar a próxima tela? Isso, tem aí. Então, o que se convida, né? Olha, já venho até com os riscos que a gente estava brincando, Cris, não apagou. Esses riscos que vocês estão vendo aí são as possibilidades de usar caneta, né? Que a gente pode ali na barrinha lateral esquerda, a gente pode selecionar, né, o que a gente quer usar no Jamboard. Então, qual era a atividade que eu tinha proposto aqui? Cada professor, ele precisava, então, escolher, né, 2 frases que ele achasse mais importante, mais interessante sobre o seu perfil de professor e 3 figuras que o representassem dentre aquelas ali. E aí, então, no momento, assim, de compartilhamento, né, com seus pares, ele ia, então, explicar por que ele escolheu, né, o chimarrão, a Wikipédia, né, por que para mim a Wikipédia é importante, né, no sentido, assim, de compartilhar o conhecimento humano, né, de democratizar a possibilidade de desconstruir verdades, né, que eu acho muito válido para a gente que é professor e para esse tempo que a gente está vivendo, né, onde é uma preocupação constante para nós dar importância para a nossa ação, né, dentro da escola, fora da escola também, né, de produzir e de dar visibilidade para a construção do conhecimento, para dar importância. E a Wikipédia, eu acho que é uma representação disso, né, onde é possível tu compartilhar, tu colocar em colaboração, em perspectiva, o saber do outro, né, de aceitar, né, de fazer parte de uma grande comunidade. Então, eu escolhi essas aqui, mas isso é um exemplo, então, estou mostrando aqui uma das possibilidades também que está dentro do Google for Education, né, para que a gente possa utilizar. A gente pode utilizar isso, talvez, com os alunos, né, para fazer um desenho compartilhado, cada um pega ali e faz aquelas, né, um pouquinho melhor que aqueles riscos, né, Cris, que a gente fez, mas, enfim, né, os alunos podem fazer. A gente pode fazer isso numa formação de professores, né,
especialmente também agora, que a gente está com muitas coisas acontecendo à distância, né? Então, o Jamboard é um recurso para fazer esse transbordamento, né, do espaço de construção de conhecimento, também usando esses recursos digitais. Pode voltar lá para a nossa apresentação, Fernanda, por favor. A gente já está passando. Agora que vamos acelerar, Cris, para a gente... Agora o Google Maps, que a gente pode utilizar com as crianças para localizarem as suas moradias. No caso, teve uma professora que fez um trabalho riquíssimo, Gisele, onde localizavam o valão, o arroio, perto da escola. Então, é uma maneira também de trabalhar. Esses mapas que estão aí são as escolas estaduais e municipais que participaram do PNAE, que daí eu criei, e depois eu descobri que dava para fazer até em 3D também. Então, tem bastante possibilidades com o mapa, para eles se locarem, vão para cá, vão para lá. É muito legal o Google Maps. Dá para trabalhar com a questão da territorialização também, né, dos alunos da turma, né, dá para criar várias máscaras, né, eu posso criar uma máscara, uma categoria assim, agora eu quero só quem mora em tal bairro, né, ou só quem mora em tal rua, e aí tu vai construindo máscaras e adicionando máscaras para que fique um mapa dinâmico. É bem interessante também para trabalhar com essa questão de territorialidade. Vamos passar para o próximo, para a gente concluir, Cris, para que a gente está avançada no tempo. Esse aqui, gente, eu deixo a dica, tá? Que é o Drive and Listen. Não sei se vocês conhecem, tá? Mas eu deixei para o final, porque se vocês clicassem e acessassem lá no início, vocês não ouviam mais a gente, tá? Porque ele é viciante, a gente pode escolher a cidade do mundo, tem cidades brasileiras, tem cidades do mundo todo, e você vai dirigir, é como se fosse um simulador, né? Você está na posição de motorista e você fica escutando a rádio que você quer também. Então, é uma coisa muito legal para a gente trabalhar. Dá para, por exemplo, eu quero dirigir por Istambul, e aí eu vou trabalhar com meus alunos, né? Eu vou trabalhar cultura, língua, né, aspectos geográficos, vou trabalhar índices, enfim, é uma possibilidade de tu, a partir desse dirigir pelas cidades do mundo, né, tu fazer um trabalho mais multidisciplinar também na sala de aula. Cris. O outro ali é usando museus, né, que também muita gente já usou esse período, né, clica lá, visita o museu, vai vendo as obras e passeando pelo museu. O Macflix, que é como se fosse um Netflix do Mac. Então, mais positivo para nós, mais voltado para nós, né. E o outro... Como é que era o outro mesmo? É Go Conquer, né? Go Conquer, ou algo assim, ou algo parecido. Mas, enfim, ele é, né, vamos dizer assim, um espaço onde há a possibilidade de criar mapas mentais, cards, isso é para o professor, né? Esse espaço é para o professor, para que ele possa, é um espaço gratuito, já tem alguns layouts, alguns modelos prontos, que ele pode, então, fazer a produção do seu conteúdo, né, do seu conteúdo digital, do seu conteúdo que ele vai botar depois no site, no blog, né, ou que ele vai mandar via grupos, né, WhatsApp. Então, é um espaço de produção, né, um espaço gratuito de produção de conteúdo para o professor. A gente está com a questão do tempo. O Google Classroom, nós não falamos também, que é uma outra... dá para criar as aulas e compartilhar por ali também, né? Isso. Então, Fernanda, eu não sei se tu tem alguma pergunta aí que tu queira subir para nós, tá? Para a gente poder responder. A gente se alonga, a gente fala demais, a gente sempre foi assim. Quem nos conhece sabe que a gente não consegue falar pouquinho, né? E eu até tentei, a gente acaba estourando tempo mesmo, fazer o quê? Mas a gente está aqui à disposição se tiver alguma pergunta. Bom, tem sim algumas perguntas em relação a essas plataformas de conteúdo que a SMED tem vínculo, que é a Elefante Letrado e a Dragon Learn, se irá continuar a ter esse vínculo para que eles continuem fazendo esses acessos, né?
E se tem também a possibilidade de acessar para o ensino fundamental 1 e para a educação especial, se eles têm acesso também. Eu vou responder no momento que a gente está, todos sabem, né? A gente está iniciando um processo, um ano letivo, né? Onde as coisas estão se assentando ainda. Acho que há uma avaliação positiva desses recursos, né? Isso é uma coisa boa, né? Que a gente sabe que quem utilizou e quem fez o uso ali, usando os relatórios, né, criando os logins para os seus alunos, aproveitando esse espaço, esse processo da gamificação, que engaja o estudante no processo de leitura, né? Então, isso é uma avaliação positiva, isso nos diz que é uma boa, né, a gente trazer para a nossa sala de aula, para o nosso espaço de fazer pedagógico, recursos como esse. E tendo esse indicativo positivo, eu acho que aí se busca, aí realmente depende, né, das questões aí de gestão que estão sendo iniciadas. Mas eu acho que o mais importante é a gente saber que o recurso dá conta, né, é valioso para um processo de pensar uma sala de aula inovadora. E também sobre essas funcionalidades do Google for Education que necessitam de um acesso com a conta corporativa, que eu acredito que é o Educar, se os professores têm como solicitar o acesso através disso, como é que funciona? Sim. Isso, né, Cris? A Cris trabalhou nisso, então, antes de chegar da aposentadoria, ela estava trabalhando justamente nisso, né, Cris? Quer falar um pouquinho? Eu estava inserindo o nome de todas as pessoas, as escolas mandavam os nomes dos professores que queriam acesso, estava inserindo os professores ali e tem a senha. Então, provavelmente, a maioria do pessoal já está com seus nomes lá e talvez não saiba que já tem aquele e-mail. Agora deve ter uma pessoa que vai assumir esse cargo, estava o Jander, né, que estava fazendo, né? Não, né? É Jander. O nome do agora faz mais de um ano que eu não estou memória já. Mas eu sei. Então, as pessoas aposenta e esquece. Ah, sim. Ainda mais uma semana atípica, mas tudo bem. E aí tem um acesso para todo mundo. O que a posição... Hoje, o que sabemos é que todos os diretores possuem a conta e todos os professores possuem. O que talvez ainda não se saibam, eles ainda não chegou, né, essa divulgação. Então, isso é bem tranquilo de socializar, né, de pedir. Todas as contas já foram criadas para os professores. E em muitas escolas, também todos os alunos já foram incluídos nessa geração de contas. Ligação entrando aqui. Mas, então, assim, é uma questão da gente realmente dar visibilidade para a informação, fazer chegar, né, nos usuários, para que eles possam se beneficiar dessas possibilidades aí das plataformas, do Google for Education, da suíte. E, no caso, com quem que eles acessariam essas informações para saber eles podem, eu posso me colocar... Isso, eu posso me colocar como ponto focal de contato, né, porque eu estou trabalhando com essa atribuição também, né, dentre outras, de estabelecer, né, vamos dizer assim, de retomar essa questão da ampliação e do termo, né, com a Google for Education. Então, eu posso me colocar como ponto focal, né, para as pessoas podem me acionar, me procurar, que eu posso dar essa visibilidade. Sim, e aí também surgiu a solicitação de que sejam planejados alguns custos para essas ferramentas citadas, né? E foi citado já que ano passado teve no Tinker, em que sejam também disponibilizados cursos para essas novas que vocês citaram, tá? Eu acho que o nosso tempo também está terminando aqui. Então, a Jaqueline Aguiar, né, pode ajudar vocês com essas questões do Educar, do e-mail, né, e eles estão perguntando como é que te contatam, Jaque.
Eu acho que a gente está com... Já não estamos com os e-mails atualizados lá na página da SMED? Eu não sei se a comunicação já fez essa atualização. Tá, eu vou deixar o meu... Vou escrever aqui no chat o meu e-mail, tá, gente? Aí vocês podem me acionar por e-mail. Então, assim, eu quero agradecer, né, as nossas ministrantes, a Jaque e a Cris, por esse momento de partilha, né, desses conhecimentos. Gostei bastante dessas ideias, né, de ferramentas, de plataformas, de recursos que a gente pode fazer, né, um ambiente mais ativo, né, e que contribua, né, mais com a educação, né, com a nossa educação, com a nossa rede. E então é isso, né? Agora às 4h30 teremos outras mesas, outros webinários, né? E eu fico muito feliz de ter participado dessa fala de vocês e de ter ouvido vocês. Acredito que os colegas apreciaram bastante. Eu que agradeço por poder dar esse retorno, sabe? Louca de saudades de lá, os trabalhos que já fizemos, né? Coisa boa. Eu agradeço, Fernanda, Cris, pela companhia, agradeço a todos, vi vários amigos aqui no chat, né, mandando oi, Jaque, oi, Jaque, oi, Jaque. Então, foi muito legal poder estar aqui compartilhando um pouquinho dessa longa caminhada aí que a gente tem de estudo e de prática, né. Para vocês terem uma ideia, né, eu estou aqui suando, porque caiu a luz aqui na minha casa, bem, começou a live, caiu a luz, e eu estou no celular, então eu estou com dados, né, estou aqui suando, porque o meu ar-condicionado desligou. Mas está tudo bem, estou feliz e agradeço a participação e a presença de todos. Então tá. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Obrigadão.